Olá, querido amigo, amiga que está junto conosco aqui no programa Falando de Esperança. Este programa é uma realização da província franciscana de Santo Antônio do Brasil e tem como mediador a mim, Frei Mendelssohn, e um convidado muito especial, nosso querido Frei Wellington Reis. Ele vai nos falar um pouco sobre a encíclica Fratelli Tutti, uma encíclica muito especial que foi publicada pelo Papa Francisco no ano passado, né? E é muito bom já começar este novo ano que vem cheio de esperanças, né, para nós, refletindo um pouco esta encíclica. Então, o programa Falando de Esperança tem o prazer de acolher o nosso querido irmão, confrade, Frei Wellington Reis. Frei Wellington Reis, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, querida, é um prazer. Boa tarde a todos. Então, Frei Wellington Reis, nós sabemos que o ano foi um ano cheio de surpresas, né? Foi um ano um pouco conturbado por causa do Covid-19, né? E podemos ver que aí neste ano tão difícil nasce uma encíclica, né, que o Papa Francisco transmite para nós uma mensagem, a encíclica Fratelli Tutti, como um sinal de esperança para a nossa reflexão, para a nossa meditação e até mesmo como uma resposta para os problemas apresentados nesse tempo. O que é que o senhor fala um pouco sobre essa questão? Sobre tanto esse ano conturbado do Covid-19, né? E que ainda enfrentamos um pouco aí vencer, né? Este primeiro momento do Covid-19 e também quais são essas mensagens de esperança que o Papa traz, quais são as expectativas que podemos meditar através da encíclica Fratelli Tutti. Realmente, o Papa Francisco, ele traz muitos elementos interessantes para nós. Primeiro o aspecto porque quando se fala de esperança, normalmente as pessoas pensam logo numa coisa muito fora da realidade, uma questão utópica. E o Papa Francisco, ele de uma maneira muito generosa, ele vai constatando uma série de fatores que não correspondem com a vida das pessoas, né? Ele vai constatando ao longo da fraternidade de irmãos de todos, na verdade significa isso, irmãos de todos, né? Ou irmãos de todas as pessoas, homens e mulheres, enfim. E ele vai constatando exatamente vários elementos, inclusive a questão da pandemia, que foi uma questão que nos colocou exatamente diante de uma situação totalmente inesperada, desconhecida, que nos causou e continua causando muito pânico diante de como se encara essa situação tão adversa para todos nós. Mas o que é mais interessante é que ao longo da encíclica, ele vai exatamente mostrando que a pandemia foi exatamente essa grande situação que colocou todo mundo numa realidade, uma concreteza da realidade, em desmascarar uma realidade que até então era tida como uma grande propaganda, como, por exemplo, dizer que a economia neoliberal, que colocar a economia, fortalecer a economia, acima de tudo, é muito importante para depois você pensar nas políticas públicas, pensar nas pessoas. E Papa Francisco, ao longo da encíclica, ele vai exatamente desconstruindo essa mentalidade que está, inclusive, dentro de nós, muito de nós, né? De achar que a economia deve ser forte realmente para depois pensar nas situações. Então, a gente constata pela Laudato Si que essa falácia não vai adiante, porque desconstruiu exatamente aquilo que os grandes países, inclusive aqueles que se afirmam de primeiro mundo, mostrou a fragilidade de lidar com essas situações, desvelou quanto desigual são as nossas sociedades. A brasileira, então, né, nem se fala. Os Estados Unidos, que é tido como um dos grandes países de primeiro mundo, tão bem resolvido do ponto de vista econômico, mostrou quão frágil é. Então, ele traz exatamente o grande insight que ele traz, é exatamente apresentar um novo modelo, exatamente onde todos possam ser irmãos.
mas não só a partir de uma falácia, mas a partir de um novo mundo, um mundo cheio de esperança, como é o próprio programa nos traz, um pensamento, uma ideia, um comportamento onde o mundo possa, onde as pessoas possam se ver como verdadeiramente irmãos, né? Então ele traz até, biblicamente, traz ali o texto do Evangelho de João, se não é, depois eu posso trazer isso mais claramente, mas traz ali a realidade do samaritano, né? Daqueles que passam, traz esse evangelho exatamente como ponto fundamental da gente perceber como é ser esse irmão diante de realidades que você não conhece a pessoa, que você não conhece aquele país, não conhece aquela situação, mas você se coloca sensível. Então ele fala ali da esperança do mundo novo, sem fronteiras, um estrangeiro pela estrada, exatamente quando fala do samaritano, né? De pensar e gerar um mundo aberto a todos, sem discriminação de nada, de raça, de cor, de cultura, de religião, proporcionar um coração cada vez mais aberto, proporcionar um diálogo e amizade social, um percurso que você vai perfazendo, inclusive com a religião, aberta e de uma maneira respeitosa. Interessante, Frei, quando o senhor fala, eu também me recordo muito sobre a campanha da fraternidade do ano passado, né? Que traz exatamente a imagem desse bom samaritano, né? A globalização da indiferença. O senhor falou muito de diálogo, né? Eu acho que essa encíclica Fratelli Tutti traz sinais muito bonitos de esperança, diálogo de diversas formas, né? E é interessante, né? O Papa ele destaca nessa encíclica o desejo e a vontade de uma fraternidade universal, né? Como esta mensagem está distribuída nesse documento, como o senhor nos traz, expressa através de suas palavras, como essa ideia de fraternidade universal está distribuído durante a encíclica. Frei Mendelssohn, como eu já apontei um pouquinho, ele vai destrinchando ele traz vários aspectos importantíssimos que a gente poderia, em cada discussão nossa, trazer um aspecto, né? Ele traz o aspecto da fraternidade universal, da política, da economia, da religião, do perdão. Ele perpassa por várias questões muito sensíveis à nossa vida. Mas eu destacaria dois grandes digamos, palavras-chave que nos coloca exatamente nessa dimensão do que o Papa Francisco quer discutir de uma forma universal, que é exatamente a fraternidade e a amizade social, né? Então, quando ele fala de fraternidade, é exatamente essa postura de pensar o mundo inteiro como irmãos. Todos são irmãos, independentemente de que país você nasceu, de que região você participa, de que cor você é, enfim, todos somos irmãos, todos temos uma mesma dignidade, todos nascemos, né, de Deus com essa dignidade, mesmo para aqueles que não creem, tem a mesma dignidade. Então, o Papa Francisco, quando ele fala dessa fraternidade, é porque todo mundo deve ter as mesmas condições de vida, deve ter o mesmo tipo de liberdade, enfim, nos coloca no mesmo patamar. Mas para chegar nessa fraternidade universal, ele chama a atenção de uma amizade social. Porque, primeiro, quando a gente fala de fraternidade, a gente lembra de irmão. Quando a gente fala de irmão, a gente lembra que irmão geralmente é irmão de sangue, que você não escolhe, né? Ele nasceu e você aceita. Em geral, é nas famílias. Evidentemente, sempre tem família, tem irmãos que não se querem bem, mas isso aí é uma exceção. No geral, mesmo aqueles irmãos que têm dificuldades entre si, eles se respeitam. Na hora do vamos ver, ele vai defender o irmão, porque é irmão, independentemente de qualquer coisa, mesmo que tenham dificuldades ali na relação. Quando se fala de amizade, é importante a gente saber que a gente sempre vai atribuir, ou a gente sempre vai lembrar, a uma relação de escolha. Seja pelo afeto, ou seja porque a gente tem alguma... Existem alguns critérios que faz a gente escolher uma amizade.
Quando ele fala de amizade social, que é a base de um novo modo de compreender a sociedade em todos os seus aspectos, incluindo a dimensão política e econômica, então é uma questão muito ampla, não é só uma questão, um floreamento, né, de ele criou uma nova palavra, um novo conceito, amizade social. O que isso quer dizer? É o assambarcar de uma série de valores que a gente precisa se refazer e compreender e que perpassa pela escolha individual para a gente transformar e construir essa grande fraternidade. Então, perpassa principalmente pela questão da nossa dimensão pessoal, porque requer uma mudança de mentalidade, como a gente está inserido numa sociedade egoísta, individualista, hedonista, que prima pelo aspecto individualista, porque o aspecto individual é muito importante, a nossa identidade ela é fundamental. Mas quando a gente exacerba esse individual e vai para o egoísmo, para o individualismo, só pensando em nós mesmos, ou quando a gente pensa na nossa família, só na nossa família, ou no nosso pequeno grupo, o desequilíbrio ele começa a surgir. E é exatamente esse aspecto que o Papa Francisco chama atenção. A amizade social, porque não é uma escolha pessoal, como no geral acontece nas nossas amizades, e que a gente alimenta, né, pela afinidade, simpatia e por aí vai. Irmãos não se escolhem. Então é mais ou menos por aí. A gente precisa se compreender como irmãos que a gente não se escolhe, que muitas vezes ele vai ter dificuldade, vai ter de aceitação, mas a gente nosso pensamento, a nossa experiência tem que nascer dessa concepção, que não se reduz em hipótese nenhuma a relações de pequenos grupos ou mesmo das nossas famílias, mas extrapola essas dimensões e que a gente pode ver exatamente na Laudato, no Fratelli Tutti, no número 89. Você pode aprofundar ali, ele vai destrinchar o que seria essa amizade social. Começa a partir dali, que é exatamente uma maneira de se aproximar de uma fraternidade universal, onde todos são colocados como filhos de Deus no mesmo barco, tratados de forma igualitária, não tem diferença. As políticas públicas não vai, o Estado, por exemplo, não vai favorecer ao grupo burguês, né, como a gente vê nitidamente nessa sociedade que a gente vive no geral, a brasileira, por exemplo, a gente vê isso nitidamente quando a gente percebe que o Estado está ali para defender os interesses burgueses. Quando os movimentos sociais fazem manifestações, buscam requerer os seus direitos, eles são vistos como grupos violentos, grupos que estão causando confusão, prejudicando a ordem da sociedade, e por isso a polícia vai ali de forma violenta, agredindo, porque o Estado está privilegiando um grupo social, o grupo que tem que estar incluído, enquanto os excluídos são tratados como lixo, como nada. No ano passado, eu fiz inúmeras lives sobre política e democracia, e uma delas, o Pierre, que trabalha no Rio de Janeiro, trabalha ali na periferia, no subúrbio do Rio de Janeiro, e traz exatamente isso, que, por exemplo, pessoas que adquiriram aquele com a Minha Casa Minha Vida, adquiriram casas, mas os traficantes obrigavam essas pessoas a saírem de casa, e elas ficavam sem casa e não poderiam requerer outras casas porque o nome delas estava ali como se já tivesse tido uma casa. Ou seja, o Estado não se preocupa com essas pessoas e aí essas pessoas se tornam moradores de rua e são tratados como vagabundos, como pessoas que não prestam, como pessoas... Enfim, a gente viu também com Boulos de São Paulo, que se candidatou, e aí era tido como violento, uma pessoa extremistas que queriam invadir a casa do povo, e que não é nada disso. Quer dizer, há um desequilíbrio no sentido dos conceitos, da compreensão. Só quem tem direito, só quem faz o certo é quem é o rico, quem é o poderoso, quem é incluído. Todos aqueles que saem desse estereótipo, dessa inclusão, digamos assim, se torna o violento, se torna o odioso, se torna aquele que deve ser excluído da sociedade, porque, na verdade, ele não é um ser humano, é como se fosse assim. E o Papa Francisco, ele traz isso de maneira muito bela, essa reflexão que faz a gente fazer memória e aprofundar esses conceitos totalmente desequilibrados nessa sociedade burguesa neoliberal, onde o dinheiro, a economia é o marco, né? E aí, quando ele, voltando a falar dessa amizade social,
Vai depender muito, como eu apontei inicialmente, de cada um pessoalmente, né? Da boa vontade. E aí ele não fala só dos cristãos, mas para nós principalmente, mas ele fala da boa vontade exatamente porque inclui todos. Mesmo aqueles que não professam nossa fé, mesmo aqueles que não têm nenhuma fé, mesmo aqueles ateus, não interessa, depende da boa vontade. E isso é muito importante porque, assim, ele não reduz a encíclica a nós, mas ele propõe para o mundo uma mudança de mentalidade. Ou a gente muda essa mentalidade, ou a gente vai se destruir. Então isso é muito interessante, como generosamente Papa Francisco, ele nos abre para uma dimensão além, uma visão míope que normalmente a gente tem, até uma visão que vai além daquela miopia que a gente está acostumado a ver, só o nosso mundinho, só aquele grupinho fechado. Não, a gente precisa ter a ousadia de olhar além. E olhar além, a gente não deve ter medo disso, porque Deus, ele não precisa que a gente fique o protegendo, porque Deus é que nos protege. Então ele traz na cara também isso, né? Porque muitos de nós acham que a gente precisa defender Deus. A gente não precisa defender Deus, porque ele é a própria defesa. A gente precisa entender que a gente precisa defender aqueles que são os filhos de Deus e que a gente não está fazendo. Então, assim, ele provoca de muitas formas uma reflexão, que você também pode ver ali na Fratelli Tutti, no número 83, que nos ajuda a entender que essa compreensão da amizade social ultrapassa a dimensão geográfica, ultrapassa a dimensão afetiva, e cultivar essa forma de amor universal é a grande mola mestra para essa mudança de concepção. E aí ele fala que a gente precisa, a cada dia mais, se a gente busca de maneira honesta, de maneira verdadeira essa amizade social, a gente vai compreender que a gente precisa se afastar cada vez mais de conceitos e experiências violentas, que, por exemplo, ele remonta ele traz o exemplo da escravidão e de outras violências, diversas violências que aconteceram durante a vida, né? E que hoje a gente percebe que isso volta como se fosse uma coisa normal, onde a gente precisa discutir todas essas questões que não deveriam voltar à pauta, né? Mas está voltando normalmente como se isso fosse uma coisa comum, como a questão da escravidão, né? Do racismo, a questão do nazismo, do fascismo, voltando no mundo inteiro. Então ele faz, como que isso não pode acontecer? A gente precisa manter viva a memória de que esse tipo de violência não pode ser tratado como algo normal, não pode ser banalizado, não pode ser olhado como se fosse algo comum, como se isso não tivesse agredido profundamente populações. Isso tem que provocar em nós uma indignação. Então ele vai ali propondo vários elementos, né, e que hoje ainda sustentam uma dimensão, uma visão de nacionalismo, né? De um nacionalismo cada vez mais. Ele fala de nacionalismo fechado. Por que ele fala de um nacionalismo fechado e violento? Porque uma certa nacionalidade, né? A gente precisa ter, que faz parte da nossa identidade como brasileiro, como angolano, como congolês, como alemão, como italiano, como chinês, como, enfim, equatoriano. A gente precisa ter uma identidade. Mas quando a gente se fecha num nacionalismo, esse ismo que nos remete a um negativo, isso começa ao desequilíbrio, que a gente se acha melhor do que o outro, a gente acha só que nós precisamos, que só tudo deve rodar em torno das nossas necessidades. E aí vem a grande problemática. E depois ele aponta, além de outros elementos, ele chama aí diretamente a nós, quando ele fala da nossa catequese, que deve ser envolta nessas dimensões, né? Ela deve ser tratada na catequese também, essas relações que a gente precisa aprender. Então a criança ela deve aprender desde o início o que é viver essa amizade social, né? Que o outro, o diferente, não pode ser visto como uma ameaça para mim, porque o outro faz parte da minha vida, porque o outro é meu irmão. Ele faz parte da minha fraternidade, dessa fraternidade universal, né? Então, assim, a criança precisa ir entendendo, compreendendo isso, que aquele que é diferente, seja de que forma for, não pode ser visto como diferente, que
divide, que separa. Tudo pelo contrário, deve ser acolhido, amado como da minha própria família, porque pertence à minha família universal. E depois ele provoca ainda, quando ele fala a questão das homilias, né, das pregações, que devem também favorecer cada vez mais, e de forma direta, porque ele fala isso, devem serem feitas de forma direta e clara, nesse sentido, propondo realmente uma mudança em um sentido social da nossa existência. Muito bem, Frei Wellington. A nossa existência, ela perpassa contundentemente pela dimensão social. Não tem como a gente falar de espiritualidade, não tem como a gente falar de vida se a gente não perpassa pela dimensão. Por quê? Porque o outro faz parte da nossa vida. E aí, trazendo um pouco o que é... todos os papas já falavam isso, né? Nós pertencemos ao corpo de Cristo. Né? Se o corpo tá machucado, uma das partes do corpo está machucado, é preciso que a gente vá ali e cuide. É impossível eu sentir uma dor no dedo e achar que não tem nada a ver nesse dedo e eu vou ficar tudo bem, obrigado. O meu corpo todo vai sentir. Então, se a gente não consegue conceber o mundo como uma fraternidade universal, entender o mundo como um corpo que, se uma parte desse corpo está sofrendo, está ferindo, que perpassa pela dimensão social, da comida, da moradia, do lazer, do trabalho, de tudo aquilo que é básico para uma existência favorável, se isso não é incorporado à minha espiritualidade, à minha fé, perde sentido a fé. Ela se torna uma fé alienada, né? Então, ele fala claramente que essa compreensão da amizade social, ela perpassa por essa espiritualidade que nos ajuda a ter uma espiritualidade madura, comprometida e muito próximo daquilo que ele chama, que todos nós sabemos, do que Cristo pediu. Mas, e muito mais do que isso, ele aponta esse caminho como um caminho universal e não só coloca Cristo como referência, mas coloca para uma boa convivência, independentemente de ter aceito a fé cristã ou não, essa concepção de compreender o outro também como parte da nossa vida. Então, isso é importante a gente compreender. Porque muitos movimentos ultradireitistas colocavam, eu escutei um vídeo que um amigo meu me mandou, me perguntando o que você pensa disso, porque tem uma pessoa da igreja falando isso, da igreja católica, né? Falando mal, dizendo que o Papa Francisco, ele não colocava Cristo como centro de tudo, não colocava a própria Igreja Católica como a única verdadeira, porque o papel do Papa Francisco não é fechar diálogo, é abrir. E quando todo o percurso que ele faz, em nenhum momento ele degradou com a imagem de Cristo, muito pelo contrário. Agora, não precisa ficar me autoafirmando o tempo todo, porque nós sabemos quem nós somos. O que a gente tem que ter a coragem de fazer, e o que o Papa Francisco tem tentado fazer, é exatamente favorecer pontes, favorecer diálogo, não é ficar se autoafirmando, porque nós não somos inseguros do que nós somos. Quem é seguro na sua fé não vai ficar se autoafirmando o tempo todo, porque nós sabemos quem nós somos. Agora, a insegurança de muita gente que nem sabe o que é, então precisa o tempo todo estar se afirmando, como essa pessoa que fez esse vídeo, né, e falando de Papa Francisco, que se a gente for usar o direito canônico como realmente deveria, ele seria encaixado como um cismático, um herético em diversos cânones. Então, assim, a falta de respeito, a falta de dignidade, sem entender, sem aprofundar o que o nosso pontífice está dizendo, é, no mínimo, uma coisa que a gente precisa saber como que a gente vai classificar uma pessoa dessa que se diz em unidade com a igreja, né? Porque, assim, no mínimo que a gente pode dizer, uma desonestidade intelectual. Dizer que o Papa Francisco é um materialista, que ele favorece o materialismo. Como, gente? É o contrário. Na carta, na encíclica, fala exatamente que a dimensão do materialismo, quando você olha só o material, é um problema, mas a gente precisa olhar a questão material, porque as pessoas comem, elas bebem, elas precisam de uma... Então, você negar que a gente precisa de um material é, no mínimo, uma desonestidade intelectual. Então, a gente precisa saber o que significa materialismo, né? Mesmo quando Marx falou do materialismo, qual é a contribuição que ele trouxe para a sociedade, né? Então, a gente vai pegar aquilo que foi importante, entender que na sociedade, quer queiramos ou não, existe uma luta de classe. Como a gente vê claramente, e a gente viu com a pandemia, que existe sim
dizer que um partido A ou B ou C criou essa coisa no Brasil, a luta de classe, a confusão. Não. Simplesmente veio à tona o que já existia. Só que as pessoas não conseguiam, a discussão intelectual não conseguia chegar até ali, porque era manipulada pelos meios de comunicações, enfim. A pandemia jogou luz sobre todas essas mazelas que estão aí para uma pessoa que tem a mínima honestidade intelectual compreender. E é interessante que ele não fica julgando, condenando nenhum, ele vai dando propostas. Então, por isso que eu acho que essa pessoa que fez esse vídeo de muito mau gosto, infeliz, ele, infelizmente, foi um desonesto intelectual. Né? Enfim, mas só para dizer que o Papa Francisco, ele não tem, a gente sente que ele não quer manipular, que ele não quer controlar, que ele não quer se impor como um supremacista, né, católico que detém a verdade completa, mas ele, muito amorosamente, como um pai, ele vai propondo e respeitando a diversidade de cada um, de cada uma, que se coloca na vida e que tem o direito de fazer as suas escolhas, mesmo que a gente não goste, mas a gente precisa respeitar como alguém que faz parte da nossa família e que faz parte de uma fraternidade universal. Muito bem, Frei. E eu queria saber do senhor também, que a grande inspiração desta encíclica, nós bem sabemos que é nosso pai seráfico São Francisco de Assis, né? Qual a relação que o Sumo Pontífice faz com esta encíclica e o nosso seráfico pai São Francisco? É muito interessante. Na verdade, o Papa Francisco ele se inspira em vários autores, depois a gente pode falar deles, mas claro que o principal foi o Papa Francisco. E o que é interessante é que se a gente visita a Basílica de São Francisco, a gente vai ver que ali tem 8 grandes afrescos, 28 afrescos, pinturas da história de São Francisco. Falta uma, porque na verdade deveriam ser 29. Por quê? Porque a 29 era exatamente a pintura onde, naquela experiência que o Francisco teve de beijar e abraçar o leproso. Essa última pintura, porque todos esses afrescos, essas pinturas eram feitas, eram proporcionadas pelos ricos, pelos burgueses, pelos ricos, nobres da época da época, né, da que foi construída a basílica. Pintadas por Giotto, que é um grande artista dessa época medieval. Mas o que acontece? Quem pagava eram os nobres. Quando chegou nessa parte, os nobres não quiseram que fossem pintadas essa parte de Francisco beijando o leproso e abraçando, porque eles queriam exatamente maquiar a realidade, não queriam apresentar e mostrar para a sociedade de Assis que existiam ali leprosos. Eles negavam isso aí, não vamos patrocinar, porque não queremos mostrar isso para a população de Assis, que temos leprosos aqui. Aqui não existe. Então, eles negavam, criaram uma ideologia de que não existia, exatamente um preconceito em relação aos leprosos, e essa pintura, essa última, não foi feita, né? Então, a história ali que é narrada, falta essa. Para Papa Francisco, ele pega exatamente essa última parte. Ele pinta esse afresco que faltou, esse quadro que faltou, ele pinta, digamos assim, exatamente nessa encíclica. Ele vai trazer que exatamente esse abraço ao leproso, esse beijo ao leproso, é exatamente a possibilidade e a capacidade que a gente deve ter de criar essa atitude e fazer essa experiência que Francisco fez de não olhar, de abraçar aquele que era distante, aquele que não era fraterno, digamos assim, que não era irmão, né? Fazia parte da fraternidade, mas não fazia parte da fraternidade dele, não era próximo dele, não tinha nada a ver com ele, mas fez uma experiência universal. Ele ali criou uma fraternidade universal, porque ele rompeu com aquele muro que mantinha aquela distância de se aproximar de alguém que é sujo, que é imundo, que é feio, que é desumano, que não presta. Todas aquelas qualidades que a gente sabe que a gente sabe que o leproso hoje ainda é visto de maneira muito preconceituosa. Imagina naquela época, né, um homem todo cheio de feridas, todo doído, todo machucado, e Francisco fez aquela experiência
né, e se torna de verdade um homem novo, porque a experiência de Francisco não foi só naquele momento que ele olha ali para a cruz, né, faz aquela experiência da cruz na Capela de São Damião, mas é exatamente no momento que ele abraça e beija o leproso. Isso é muito bom, muito bonito, muito mais que bonito, nos coloca numa realidade de profunda, de profunda fragilidade, da gente poder se confrontar e fazer escolha. Porque é exatamente isso que o Papa Francisco faz, diante da presença de Francisco, diante dessa experiência. O que nós queremos? Quais escolhas nós estamos fazendo? Quem que nós estamos abraçando? É só aqueles que é muito confortável, que é muito bom, muito obrigado, que não me coloca no desconforto? Então ele nos coloca numa experiência muito difícil, né? E nos lembra exatamente realidades dolorosas, sofridas, que a gente se confronta todos os dias e que a gente nega, né? E que a gente não quer ver. Essa proposta do Papa Francisco, essa referência desse quadro que é criado, que é o 29º quadro da vida de Francisco, não se limita a nós franciscanos, não se limita nem também à vida cristã, mas é proposta para todo mundo, porque é uma questão humana. Qualquer pessoa que se entende como um ser humano digno, ele vai ter sensibilidade por aqueles que estão à margem. Enfim, esse olhar da periferia é profundamente emocionante e não é nada de irreal. Pelo contrário, é muito real, que nasce desse homem que teve a coragem de fazer o percurso que Francisco fez, de olhar a história de conversão de Francisco, que foi algo paulatinamente, e descobrir que faltou nessa história dessa grande basílica franciscana, a grande pintura, que foi exatamente o desfecho e o grande marco da vida franciscana, que foi exatamente o encontro com o leproso, né? Então, o que aqueles burgueses, que o nobre da época fizeram, maquiando uma realidade, promovendo uma visão que está tudo bem, muito bem, obrigado, na minha sociedade, não é nada novo. O que a gente viu no ano passado, o nosso país, tantas vezes o presidente da República, e até hoje ainda, fazendo essa, desculpa a linguagem, palhaçada de negar uma realidade dura de tantas pessoas morrendo, mais de 1.000 pessoas morrendo diariamente, ele fazendo brincadeira, fazendo palhaçada com a vida das pessoas, sem ter a sensibilidade de ir à periferia, sem ter a sensibilidade de olhar aqueles que perderam seus entes queridos, sem passar pelo rito do funeral, de poder enterrar os seus mortos, essa falta de respeito, essa falta de dignidade, de olhar para aqueles que sofrem, de olhar para a periferia, tantos negros e negras sendo mortos, todos, principalmente jovens negros sendo mortos no Brasil, nas periferias brasileiras, e as pessoas achando que isso é normal, banalizando, diferentemente do que acontece, às vezes, num condomínio de luxo. Se uma criança branca morre, é o escândalo nacional, se comove todo mundo se comove, mas diariamente no Brasil se morre criança, se morrem jovens, adultos negros, e as pessoas acham que isso é comum, se banalizou. Então, essa linguagem de Papa Francisco, ela nos coloca em uma situação profundamente real e nos mostra como a nossa espiritualidade está distante daquilo que Francisco viveu e experimentou. Porque parece muitas vezes que nós também estamos negando e maquiando essa realidade gritante que está aqui, né? Quando a gente vê, por exemplo, o pessoal do Sul, quando fala do Nordeste, aqui no Brasil, aqui na Europa, a gente vê muito isso. Quando fala do Brasil, fala do Nordeste como se o Nordeste fosse só uma coisa uniforme, que a gente sabe que não é, né? Da Bahia ao Ceará, quantas diferenças, quantas nuances culturais existem, homogeneiza o Nordeste e faz o discurso de que no Sul vai tudo bem. Ninguém fala que no Sul tem pobreza horríveis, tem miséria, assassinatos, mortes. A propaganda na mídia brasileira, ela maqueia toda a periferia e mostra tudo o que é bonito. Então, é interesse da mídia brasileira mostrar Sudeste e Sul, vai tudo bem, né? E Nordeste é tudo miséria, é tudo gente que morre de fome, gente que não sabe ler. Quer dizer, proporciona a partir da mídia uma mentalidade cultural onde tudo que sai da periferia não presta. Não faz, quando fala da periferia, é sempre mostrando que mata, que morre, é violência. Não mostra que na periferia tem gente que estuda, tem gente que trabalha, tem gente que passa
tanto tempo esperando o ônibus, porque eles determinam o horário que o ônibus vai passar para levar as pessoas, o horário que as pessoas vão sair, o horário que isso determina, e as pessoas não percebem que tudo isso é uma ditadura que é imposta de maneira muito comum, muito normal. Porque o olhar não é a partir da periferia, é a partir do centro. As propagandas que se fazem para o nômico de São Paulo, por exemplo, quando fala de o eixo Rio-São Paulo, por exemplo, quando se fala ali da questão cultural, mas é sempre quando fala da periferia de São Paulo, é sempre miséria. Ninguém fala que na periferia de São Paulo é tão, em alguns bairros, tão organizado quanto o centro da cidade, mas fala sempre como se fosse tudo ruim, porque a tendência neoliberal capitalista é exatamente imprimir em nós tudo que vem da periferia não presta. Tudo que vem daquele lugar que dizem que é pobre não presta. Daí quem vem do norte, quem vem do nordeste não presta. É gente preguiçosa, é gente vagabunda, é gente que é pouco intelectual. Enfim, esse discurso que o Papa Francisco descobriu que faltou, que não tinha exatamente no discurso daqueles nobres da época na Idade Média, quando pagaram para pintar a história de Francisco, só pintaram aquilo que poderia ser bonito. Aquilo que realmente fazia, provocava um questionamento, uma mudança de mentalidade, eles negaram, como acontece ainda hoje no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Muito bom, Frei Wellington. É, agradecemos muito esse olhar cultural, né? Visto a partir dos vitrais da Basílica de São Francisco, né? Então eu diria que o caminho é esse, né? É a luta legítima pelo perdão, que não significa o esquecimento daquilo que fizeram conosco, muito pelo contrário, é fazer memória da escravidão, do nazismo, tudo isso que aconteceu, não favorecer que os nossos jovens esqueçam a dor que o nosso povo passou, mas ao mesmo tempo apontando, olha, olhamos para isso, aconteceu, não queremos mais isso, como podemos superar? Então é isso, é fazer memória, mas uma memória que se reconcilia, não negando, mas dando passos de crescimento diante, é muito diferente. Porque as pessoas têm uma ingenuidade de achar que perdão é esquecer, é ficar tudo. Não, às vezes vai doer, vai sofrer, mas eu quero me reconciliar com essa história. E também dar tempo a essas pessoas, a esse povo se reconciliar com essa história que foi de dor. Né? Então as novas gerações, elas precisam ser informadas dessas realidades que foram doídas e ainda dói hoje, ainda são feridas para tantos povos. É inadmissível que essas memórias sejam apagadas para favorecer um neoliberalismo ou uma exclusão de uma pintura que deve ser apresentada como uma forma de superação de toda essa dor. E o Papa traz também a possibilidade de perdão sem esquecer, que perpassa sim em negar profundamente, não aceitar a pena de morte que se dá de várias formas. E ele diz que é inadmissível que a gente continue uma sociedade que se diz científica, intelectual, que seja incapaz de apresentar uma realidade que não confronte esses delitos dessas pessoas que são marginais, que praticam delitos, sem que não seja a pena de morte. Então isso é muito interessante. E depois ele traz vários aspectos de pena de morte que não se limita a você matar a pessoa, mas você vai penalizando essas pessoas de várias formas. Quando a gente vê agora a pandemia, quando você não tem uma saúde que realmente favoreça as minorias, a minoria, que são maioria. Enfim, ele vai trazendo uma série de pena de morte que você pode ver ali nos números 250, 254, ele vai trazendo ali da encíclica. E aí ele vai trazendo vários aspectos, né, do racismo, da conversão, de execuções extrajudiciais e também extras legais, como a gente vê tantas vezes que a polícia brasileira, por exemplo, assassina e se foi legítima defesa, porque sempre é assim, e passa como muito bem obrigado. Então, ele provoca de uma forma muito interessante o percurso que a gente precisa fazer e que perpassa determinantemente pela mudança de mentalidade, uma mentalidade, um caminho que propõe sempre a paz, que não significa a ausência de conflitos, mas significa essa capacidade de dialogar. É isso que o nosso querido Papa nos apresenta na encíclica. Espero que eu possa ter discorrido bem, e faltou tanta coisa, porque é tanta coisa linda que a gente poderia falar, mas é mais ou menos isso que eu gostaria de apresentar para vocês a partir do que você me perguntou, tá bom? Frei Wellington, é belíssimo podermos contemplar
esta encíclica Fratelli Tutti, exatamente como você traz para este ano que se inicia, que nós sejamos uma igreja com essa espiritualidade samaritana, né? Estejamos com os olhares fixos no Senhor, mas por causa desse olhar fixo no Senhor, nós possamos olhar também os que estão feridos à margem da estrada, à margem da Olhar do coração. sociedade, né? A espiritualidade do cuidado, né? O cuidado, né? O Senhor trouxe preciosidades, pérolas para vivermos este ano que se inicia de 2021. E é claro que essa encíclica tem muitas riquezas que precisa ser ruminado sempre em nosso coração para que possamos seguir esse magistério tão bonito que o Papa Francisco vem trazendo, os ensinamentos preciosos, né, que o Papa Francisco apresenta. Eu quero agradecer muito, né, em nome de nossa província. Você também é província, né, nosso confrade. Beleza. Quero agradecer a contribuição que o senhor deu para esse programa, falando de esperança, da província franciscana de Santo Antônio do Brasil. O senhor que está aí na Itália, né, concluindo os seus estudos aí, aprofundando os seus estudos, né, no direito Aprofundando agora. canônico, aprofundando ainda mais o que o senhor já sabe, mas especializando-se em uma área muito rica e muito precisa da igreja, que é o direito canônico, não é isso? E eu queria que o senhor desse uma última mensagem, né? Uma mensagem, um agradecimento, o que o senhor quiser, o que vem do seu coração, né? Eu quero que o senhor faça essa sua mensagem para encerrarmos com chave de ouro a nossa conversa aqui no programa Falando de Esperança. Eu gostaria de agradecer também o convite. Para mim foi muito importante, porque me deu nessa encíclica foi de uma grandeza, foi um presente de Deus, né, que vocês me proporcionaram, porque eu tive que me deleitar e me aprofundar. Eu fiquei muito feliz com isso. E eu queria, então, de terminar, como eu falei para vocês, o Papa Francisco ele traz duas orações no final, a oração do Criador e depois uma oração cristã ecumênica, né? Então eu vou terminar então fazendo junto com vocês essa oração ecumênica, tá bom? E quando ele fala ecumênica hoje, a gente entende que não se limita só àqueles que são cristãos, mas todos, né, que têm religiões, mas também aqueles que não participam, mas também são acolhidos, né, nessa espiritualidade, no seu estilo de vida, enfim. Então, começa assim: Deus nosso, trindade de amor, de potente comunhão da tua intimidade divina, infunde em meio a nós o rio de amor fraterno. Dai-nos o amor que transpira nos gestos de Jesus, na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. Concede a todos nós, cristãos, de viver o Evangelho, de reconhecer Cristo em cada ser humano, prevê-lo crucificado e vendo crucificado nas angústias do abandono. Não esqueçamos de que fazem parte da nossa vida. O Cristo ressuscitado em cada irmão e irmã, que se mostra cada vez mais com esse rosto ferido e precisado de nós. Vem, Espírito Santo, mostra-nos a tua beleza, reflete em todos os povos da terra, para descobrir que todos são importantes, que todos são necessários, que temos rostos diferentes, mas a mesma humanidade amada por Deus. Amém. Muito obrigado, Frei Wellington, mais uma vez, e agradeço também a todos que acompanharam, né, esse programa Falando de Esperança. Não esqueçam de acessar as nossas mídias sociais, o Facebook da Província Franciscana de Santo Antônio, nossa web rádio Santo Antônio, assim como o canal do YouTube de nossa província,
e muitos outros programas virão, né? Sempre com temas importantes, temas que nos façam refletir e amadurecer como cristãos. Hoje, vocês puderam ver a partir da partilha que tivemos sobre a encíclica Fratelli Tutti, quantas preciosidades, pérolas preciosas nós tivemos aqui através das palavras do Frei Wellington Reis, inspirado pelo Senhor, inspirado pela encíclica Fratelli Tutti. Muito Só um pouquinho, obrigado. Oi, pode desculpa, falar, Frei Wellington, fique à eu vontade. só pedindo para o pessoal também, se vocês quiserem também conhecer um pouquinho mais, esse tempo que eu estou aqui, eu tenho feito alguns trabalhos também midiáticos junto à Actionskreis Patebeda e à Rede Solivida. Então, vocês podem procurar no YouTube, Rede Solivida. Ali tem muitos vídeos de formação, né, que a gente fez ano passado, várias discussões com as instituições que a gente acompanha, são 33 instituições que a Actionskreis acompanha através da Rede Solivida no Nordeste e no Rio de Janeiro, né? Em uma cidade do Rio de Janeiro. Então, vocês podem acompanhar aí também esses trabalhos, são belíssimos. Lembrando que a Actionskreis Patebeda é uma instituição que foi criada pelo Frei Beda, um franciscano alemão, em parceria com alguns leigos alemães. Eles criaram essa instituição pensando em pessoas em situação de risco no Brasil, particularmente no Nordeste brasileiro. Então, vai ali, faz sua assinatura e acompanha um pouquinho os nossos trabalhos, vocês vão gostar bastante. É uma forma da gente tentar criar essa fraternidade universal junto à província franciscana do Brasil e se alargando em outros campos também. Um abraço de paz e bem. Já temos aí um gesto concreto através aqui da internet, né? Depois o senhor passa o link, a gente vai disponibilizar o link na descrição do vídeo, tá certo? Tá Muito ótimo. obrigado, Frei Wellington. Paz e Obrigado bem. a você. Que Deus te Paz e bem, um abraço abençoe. a todos. Muito obrigado.